Então, vamos lá, pessoal. Aqui nós vamos observar a curva de titulação da glicina. Nós falamos, né, que os aminoácidos, eles podem comportar como ácidos e bases, e dentro desse contexto, os aminoácidos, a gente pode dizer que eles possuem aí curvas de titulação característica. Então, a titulação ácido-base aí, ela envolve a adição ou a remoção gradual de prótons. Aqui nós estamos observando a curva de titulação da forma diprótica da glicina. Mais uma vez, o que é forma diprótica? É quando o aminoácido ele pode apresentar aí, 2 prótons, ok? Como a gente pode observar aqui, a glicina no meio ácido, o grupamento amina teve a tendência de absorver o próton, por isso que ele vai ser NH3+, e o grupamento carboxílico de manter, de preservar o próton. Então, por isso que é uma forma diprótica aí da glicina. Os dois grupos, né, ionizáveis da glicina, ou seja, o grupamento carboxílico e o grupamento amino, eles são titulados aí com uma base forte, por exemplo, NaOH, hidróxido de sódio. Então, o gráfico mostra aqui para a gente 2 estágios distintos que correspondem à desprotonação dos 2 grupos diferentes da glicina. Então, a gente observa, né, um primeiro estágio e um segundo estágio aí que corresponde à desprotonação desses 2 grupos da glicina. Aqui no gráfico a gente tem a escala referente ao pH e aqui seria as diferentes concentrações adicionadas ao meio de uma base forte, como por exemplo aí o NaOH. Então vamos lá, o que a gente observa? Num pH ácido, a glicina ela vai, o grupamento carboxílico dela vai preservar o próton já existente e o grupamento amino vai ser capaz de reter, de segurar, de absorver o excesso de prótons do meio. E uma vez que ele consegue, né, segurar, reter esse próton do meio, a gente acaba aí adquirindo uma carga positiva. Então, nesse ponto no qual o pH é ácido, a glicina estaria na sua forma catiônica. À medida que vai adicionando base para o meio e aumentando o pH, a gente consegue encontrar aí o pK1 da glicina, que seria aí 2,34. Então, vamos fazer o adendo. O pKa, pessoal, como a gente já viu aí nas aulas anteriores, ele é a medida da tendência de um grupo fornecer um próton. Então, sendo assim, no pKa1, a metade das moléculas de glicina estarão na sua forma carregada, ou seja, na sua forma catiônica, e a outra metade estará na sua forma o quê? Zwitteriônica. Concordam? E nós, no vídeo anterior, não falamos que o pK1, normalmente, ele está relacionado ao grupo carboxílico? E falamos também que à medida que a gente vai elevando o pH por meio da adição de base, a tendência é o próton do grupo carboxílico ser liberado, ser doado aí para o meio. Então, num pH igual a 2,34, nós vamos chegar aí no pK1 da glicina, no qual aí nós vamos ter metade dela na sua forma catiônica e a outra metade na sua forma zwitteriônica. Porém, se a gente continuar adicionando base ao meio, nós vamos chegar numa outra região, que a gente chama de PI, ou também denominado de ponto isoelétrico. Nessa região, né, que é o ponto isoelétrico, da glicina, o ponto isoelétrico seria igual a 5,97. Isso significa dizer... Então, pessoal, significa dizer que no ponto isoelétrico de 5,97, que a glicina apresentaria aí todas as suas formas com a carga líquida igual a 0, ou a gente pode dizer também carga líquida neutra, ou zwitteriônica, que é essa que nós estamos observando aqui bem no meio do gráfico. Ok?
Beleza. Se a gente, então, continuar adicionando mais base ao meio, nós vamos cada vez mais elevando esse pH, certo? Sendo assim, quando a gente eleva mais ainda esse pH, a gente consegue agora alcançar o pK2 da glicina. O pK2 da glicina é 9,60. Então, significa dizer que, à medida que a gente aumentou mais ainda, elevou mais ainda esse pH por conta da adição de base, nós, então, fizemos com que a glicina, ela liberasse o seu próton presente aí no grupamento amina para o meio. E quando ela liberou o próton grupamento amina para o meio, ela agora fica com a carga líquida igual a -1. Ou seja, ela vai apresentar agora a sua forma aniônica, porque ela doou o outro próton para o meio, correto? E além disso, nesse gráfico a gente pode observar que dentro de pK1 e de pK2 a gente tem aqui regiões em azul. O que a gente observa nessas regiões em azul? Em que, mesmo com o aumento do pH, não houve uma alteração brusca, certo? Nessas regiões próximas a pK1 e pK2. Mesmo a gente adicionando base no meio, mesmo a gente adicionando base, a alteração do pH, ela foi uma alteração mais suave. Perceba que a curva ela é mais achatada. Ela não é tão acentuada. Por quê? Porque essa região aqui é uma região de tamponamento da glicina. Então, pessoal, já que não houve uma alteração brusca do pH nessas duas regiões, isso significa dizer que a glicina ela apresenta aí uma capacidade de tamponar e estabilizar o pH, mesmo com a adição de bases ou até mesmo de ácidos, porém, no pH próximo de 2,34 e próximo de 9,60. Então, a gente pode dizer que nessas duas regiões, a glicina, no pH correspondente a essas duas regiões, a glicina ela seria capaz aí de tamponar. Então, ela apresenta uma capacidade tamponante. Por isso que nas aulas anteriores a gente falava que os aminoácidos conseguem auxiliar nos processos de tamponamento do organismo, ok? Então, a partir da curva de titulação, nós podemos, como a gente observou, identificar aí o ponto isoelétrico, ou também denominado aí por alguns autores de pH isoelétrico de um aminoácido. Então, por assim dizer, a gente pode colocar que o ponto isoelétrico de um aminoácido é o valor de pH onde a carga líquida do aminoácido é igual a 0. E neste pH, pessoal, se um determinado aminoácido for submetido a um campo elétrico, ele não apresentará movimento. Agora, quando o aminoácido não tiver aí um grupo R ionizável, porque a gente está falando o tempo todo, né, de aminoácido, da glicina, da alanina, que são aminoácidos que não apresentam o grupo R ionizável, o seu ponto isoelétrico, ele pode ser calculado pela média aritmética dos pKs dos grupos amento-amina, dos grupos, né, amina e carboxilo. Então, a gente pode tirar a média de pK1 e de pK2 e descobrir aí o ponto isoelétrico. Então, se nós voltarmos aqui, nesse gráfico, se a gente pegar aí 2,34 mais 9,60 e dividir por 2, nós vamos descobrir que o ponto isoelétrico da glicina é 5,97.